Bem, pessoal, boa noite, certo? Nós vamos dar continuidade naquele curso básico de funções que eu falei para vocês, né? Na aula passada a gente definiu o que era uma função, tá? E hoje nós vamos dar um exemplo dos conjuntos, certo? Para definir se esses conjuntos eles estão interagindo de forma a gerar uma função ou não, tá? O conjunto A ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4, certo? E o conjunto B tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Se você observar, esse tipo de interligação, né, não é uma função. Por quê? Tá? Lembra que a gente falou o seguinte, né? A gente falou que para ser uma função, certo? Para ser uma função, todos os elementos de A devem se interligar com os elementos de B, tá? Então, se você observar, o 2 interliga com 1, o 3 interliga com 2 do conjunto B, o 4 do conjunto A interliga com 3 do conjunto B. Só que o 1 do conjunto A não interliga com nenhum elemento do conjunto B. Sendo assim, se nenhum elemento do conjunto A tem um deles que não interliga com ninguém do B, então não podemos, né, chamar de uma função, tá certo? Não podemos chamar de uma função. Se você observar esse outro exemplo, tá? Também não é uma função, né? Por que esse outro exemplo não é uma função? Olha, no conjunto A nós temos o 0, o 1, o 4 e o 9. E no conjunto B nós temos o -2, o 0, o 1, o 2 e o 3. Se você observar, todos os elementos do conjunto A interligam com o conjunto B. Passou, né? Por aí já seria uma função. Entretanto, existe na definição que nós vimos ontem, lembra que o elemento de A vai interagir com o elemento de B, vai fazer um elo com esse elemento de B apenas com uma flecha. Se você observar, o número 4 ele sai com duas flechas. O número 4 do conjunto A sai tanto para o -2 quanto para o 2 do conjunto B. Portanto, também não é uma função. Atende o primeiro passo de não ter nenhum elemento aqui, tá? De não ter nenhum elemento sobrando, né? Não tem, todos estão preenchidos. Entretanto, o número 4 ele sai com duas flechas e não pode, apenas um elemento sai exclusivamente para o grupo B. Não pode sair mais do que 2, ok? Então também não é uma função. Certo? Nesse ponto aqui, ok? Nesse ponto aqui, nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, tá? No conjunto A, nós temos o número 1, 2, 3 e 4, né? E no conjunto B nós temos o número 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se você observar, primeira condição para ser uma função, todos os elementos do conjunto A estão interligados com os elementos do conjunto B. Todos de A, o 1 tem uma interligação? Tem. O 2 tem uma interligação? Tem. O 3 também tem. E o 4 também tem. Sai mais do que uma flecha de cada elemento? Não. Cada um sai com a flecha. Você diz, professor, mas está sobrando lá no conjunto B o 9 e o 10. Não tem problema. A definição diz que o conjunto A, é que tem que interligar com o conjunto B, ter exclusivamente um único elemento saindo desse ponto A, tá certo? Então, nesses três exemplos, esse último sim é uma função, tá? Porque a gente já definiu e já domina aqui, ó. Tem mais do que uma flecha, não é função saindo de A. Tem algum elemento de A que não está interligado, também não é função. Tendo essa interligação, então
com certeza que é uma função de A em B, ok? Então, na próxima aula, né, na aula número 3, a gente vai andar mais um pouquinho nesse curso de funções básicas, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, galera!